Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos acompanham. Para você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Dalton Rocha, sou formado em Engenharia Civil e técnico em Eletrotécnica. É muito prazer estar com vocês. Hoje nós iremos tratar sobre tubulações enterradas. Isso está mais voltado para a parte executiva, a parte técnica executiva. É um item que costuma gerar algumas dúvidas. Nós já trouxemos aqui para vocês sobre centrais, afastamento, dimensionamento central, mangueiras. E agora nós iremos trazer sobre tubulações. É um item muito importante. Nós estaremos trabalhando com a NBR 15.526, que fala sobre instalações residenciais, tanto instalações residenciais quanto instalações prediais, né? Residências e edificações com a finalidade de residência. Nós iremos tratar especificamente no item 7.2 em diante, 7.2, 7.4, onde se fala sobre essas tubulações. Isso é uma dúvida também recorrente, né, do pessoal. Então, nós iremos estar abordando. Peço a você que é novo aí no canal, nós temos muitas visualizações, muitas perguntas, mas não temos inscritos. E isso, né, às vezes até desmotiva a gente. Pô, o pessoal curte, visualiza, comenta, mas não se inscreve. Então, logo de começo, peço para vocês aí, se inscrevam no canal, para que dê aquele gás para a gente produzir conteúdo de qualidade, conteúdo com a didática mais clara sobre o assunto. A gente tenta trazer desenhos, por quê? Porque com desenhos fica mais fácil da gente visualizar. A norma ela é muito técnica, ela tem muitos pontos que são de difícil compreensão, então a gente tenta desenhar para que vocês compreendam melhor, beleza? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, como tínhamos falado, nós vamos trabalhar com 5 tipos de situações. Quais são essas situações? Nós vamos trabalhar com tubulações enterradas, de forma simples, com tubulações ao lado de instalações e elementos estruturais, tubulações aonde se tem tráfego de veículos, tubulações aonde se possui grama ou jardinagem, tubulações passando por elementos estruturais. Também é muito comum a gente ter em residência tubulação passando por elementos estruturais. E nós vamos pegar esses itens e trabalhar de acordo com o que a norma aconselha, né? De acordo com a diretriz da norma. Então, o primeiro item aqui, ó, no item 7.2.4, tubulações enterradas. A tubulação da rede de distribuição interna enterrada deve manter um afastamento de outras utilidades, tubulações e estruturas de no mínimo 0,30 metros, medindo a partir da sua face. Então nós temos a rede de distribuição interna. O que é uma rede de distribuição interna? A rede de distribuição interna ela é aquela rede que parte do medidor de gás, quando ela é residencial e o gás é gás de rua. Então, você vai ter um medidor na rua, do medidor para dentro é rede interna. Quando nós temos central de LP, ela é da central para dentro, já é uma rede interna. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui diz o seguinte, ó, a enterrada deve manter um afastamento de outras utilidades, tubulações e estrutura de no mínimo 0,30 metros, a partir da face de sua face. Então, nós vamos aqui ao primeiro ponto, ó, nós temos aqui uma instalação de esgoto e nós temos a instalação de gás e a estrutura. Aqui simulando uma viga e aqui um piso. Tá? Então, a partir da face do tubo, aqui a face do tubo, até a minha viga, nós temos 0,30 metros. Do meu tubo até a minha rede aqui de esgoto, nós temos também
0,30 entre face e a face. Lembrando que nós estamos trabalhando aqui com uma instalação de gás canalizado com o material do tubo de gás em aço galvanizado. Aço galvanizado, nós vamos trabalhar ele de que maneira? Quando enterrado, nós vamos trabalhar com fita anticorrosiva. É importante lembrar que nós temos que aplicar a fita anticorrosiva em todos os tubos de aço, para que com o tempo ele não se deteriore. E além disso, nós temos o que? Nos primeiros 10 centímetros do tubo, nós temos que vir com a camada de areia. Nós não podemos jogar aquela camada de cascalho que nós retiramos. Nós temos que jogar areia na primeira camada, 10 centímetros aqui. Vou pegar aqui, ó, daqui nós vamos tirar 10 centímetros, ó, 10 centímetros aqui. E vamos colocar uma camada de areia. E a partir desses 10 centímetros, nós vamos colocar aqui, da parte aqui do meu tubo, ó, nós vamos contabilizar 20 centímetros, ó, 20 centímetros, 20 aqui, 19, 20. E vamos colocar acima desses aqui, nós vamos vir com aterro normal. E nesses 20 centímetros, nós vamos colocar uma fita de alerta. Essa fita de alerta vai estar dizendo o gás, né? Quando a pessoa for fazer uma escavação, ela já vai se deparar com a fita. Muita gente não coloca nessa fita aqui. E aí acontece ali de futuramente, se ocorrer uma escavação, e a pessoa ter contato ali com a tubulação, danificar a tubulação e perfurar. Então nós temos que ter a 10 centímetros do fundo do tubo aqui areia, da face do tubo eu conto 20 centímetros, jogo meu aterro normal, não pode ter pedra, não pode ser entulho, tem que ser aquele cascalho que a gente retira, e coloco nesses 20 centímetros, eu coloco a minha fita de alerta. E os outros 10 centímetros, né, eu compacto, coloco a terra por cima, faço a minha compactação e depois vem o meu piso aqui, ó, contabilizando 30 centímetros, daqui até aqui, 30 centímetros. Então, nós temos a primeira colocação aqui da norma, né, ó, as tubulações devem manter um afastamento de outras utilidades, tubulação e estrutura de no mínimo 0,30, medidas a partir da sua face. A profundidade das tubulações enterradas deve ser no mínimo 0,30 da geratriz superior do tubo em locais não sujeitos a tráfego de veículos, em zonas ajardinadas ou sujeitas à escavação. Então, por exemplo, aqui, aonde eu não tenho, né, por exemplo, aqui, ó, eu tenho minha tubulação normal aqui, ó, normal, eu não tenho tráfego de veículos, eu coloco ela de 30 centímetros, da minha face do meu tubo até o meu piso, seguindo aquela mesma recomendação, 10 centímetros de areia, da face do tubo 20 centímetros eu coloco uma fita de sinalização e complemento os outros meus 10 com aterro. Então, eu tenho a minha segunda situação aqui. Em situações onde eu não tenha também zona jardinada, 30 centímetros da face do tubo, tá? Então, já matei 4 situações. 3 situações. Vou vir aqui para minha outra situação, ó. 0,50 centímetros a metros a partir da geratriz superior do tubo em locais sujeitos a tráfego de veículos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o meu veículo, né? Coloquei um carro aqui em cima para simular aqui como se fosse uma garagem, como se fosse um passeio público, um passeio aqui dentro de um condomínio. Então, 0,5 metros da face do tubo até aqui, 0,5. Vou seguir a mesma recomendação, 10 centímetros de areia, 20 centímetros eu coloco uma fita, sinalizando que ele tem alguma coisa, né? E 0,5 de profundidade. Lembrando que a norma 15.526 ela é para instalações residenciais. Se fosse uma instalação comercial, essas profundidades elas mudam, tá? Por quê? Porque em instalações comerciais, a minha pressão que eu tenho dentro do tubo muda. A vazão que eu tenho também muda. Então, costuma ser vazões e pressões maiores
na minha rede secundária aqui de gás, tá? Então, temos que tomar esse cuidado. A minha outra situação é qual? Tubulações que passam por elementos estruturais. Então, o que a norma diz? Tubulações que passam por elementos estruturais, ó. Tubulações embutidas. A tubulação, item 7.2.3. A tubulação da rede de distribuição interna embutida pode atravessar elementos estruturais, lajes, vigas e parede, seja transversal ou longitudinal. Então, eu posso passar a minha tubulação dentro da viga no sentido maior. Não é recomendável, né? Porque, falando estruturalmente, sou engenheiro civil, então você diminui a seção de concreto do seu elemento. Então, não é interessante se trabalhar com ela no sentido longitudinal. Para isso, você tem que considerar esse vazio dentro da viga, na hora de fazer o dimensionamento da estrutura. Então, não é uma coisa muito interessante trabalhar no sentido longitudinal. Desde que não exista contato entre a tubulação embutida e estes elementos estruturais, de forma a evitar tensões inerentes à estrutura da edificação sobre a tubulação. Então, eu não posso trabalhar com a minha tubulação solidária. O que é solidária? Ela sem ter uma proteção entre a tubulação e o elemento estrutural. Ele não pode ficar solidário com o aço, fica, né? Então, de forma a evitar tensões inerentes à estrutura. A estrutura trabalha, logicamente, a minha tubulação vai trabalhar. Então, eu coloco um tubo-luva. Quando for utilizado tubo-luva, a relação da área da seção transversal da tubulação e do tubo-luva deve ser de, no mínimo, de 1 para 1,5. As travessias de paredes ou lajes podem ser feitas conforme figura 1. Então, aqui nós temos um modelo, se ele está atravessando aqui uma laje, ele tem um tubo-luva. Então, quer dizer o quê? Se a minha tubulação é de 25 milímetros, aí eu coloco 1,5 vezes, vai dar, comercialmente, vai me dar um tubo de 40 milímetros para eu poder passar com a tubulação. Tem que ter uma certa folga aqui, ó. Não pode ficar solidário, igual está aqui no nosso desenho, ó. A minha tubulação não está solidária. Aqui eu coloquei uma viga enterrada para acompanhar aquele pensamento de tubulação enterrada. Porém, poderia ser uma viga aérea, poderia ser uma laje, poderia ser um pilar, desde que ele atravesse, né, dentro de um tubo-luva. Não é interessante trabalhar no sentido longitudinal. O que é o sentido longitudinal? Aqui ela está no sentido transversal, que é a menor parte da seção, e aqui ela está no sentido longitudinal, que é o quê? Que é a maior parte da seção. Não é interessante trabalhar no sentido longitudinal, por quê? Porque no sentido longitudinal eu vou gerar um vazio dentro da minha viga, né? Vou diminuir a minha seção de concreto e também, com uma possível manutenção futura, eu não vou ter esse pedaço aqui acessível. Então, fica a dica, né? Evitar ao máximo trabalhar no sentido longitudinal. Posso trabalhar com ela dentro de uma laje, vamos dizer que esse pedaço aqui de cima seja a minha laje. Eu poderia trabalhar com a minha tubulação embutida nesse sentido. Isso acontece? Acontece. Por exemplo, edificações. Edifício residencial. Você vai ter a prumada, tem um item específico sobre prumada ventilada, que a NBR 15.526 traz. Como se deve fazer essa prumada ventilada? Eu vou subir ela pela prumada e quando chegar nos andares eu não vou trabalhar com ela por dentro do forro, vou ter que trabalhar com ela embutida dentro do piso, dentro da minha laje. Então, para mim trazer ela embutida dentro da minha laje, eu vou ter que usar o tubo luva ou vou ter que utilizar um material que possa ficar, né, diretamente. Então, fica aí a dica, evitar ao máximo se trabalhar com tubulação dessa maneira. Nós não podemos, por que fala aqui que em algum momento ela vai ter que ser embutida? Porque nós não podemos colocar a nossa tubulação dentro de forros. A norma também não permite que coloque. O forro tem que ser, o tubo bainha que vai no forro tem que ser ventilado entre as duas pontas. Então é um pouco mais complicado de você fazer essa ventilação, tá? Fica aí a dica. Esse material que nós estamos utilizando aqui,
nós estamos utilizando, como falei, o aço galvanizado. Para cada tipo de tubulação, eu vou ter uma norma para se trabalhar com ela enterrado. Por exemplo, aço galvanizado, eu vou ter que colocar a fita anticorrosiva, aço galvanizado, aço carbono e cobre, eu tenho que colocar a fita anticorrosiva, porque ele vai estar em contato direto com o solo. Outros tipos de materiais, por exemplo, PEX, PPR, PAD, eles já não necessitam dessa fita anticorrosiva, mas possuem também tubos bainha que você pode colocar dentro, a tubulação de aço. Então, nós trabalhamos aí com 6 tipos de materiais, então são 6 tipos de utilizações diferentes, são 6 tipos de técnicas diferentes. Então, fica aí a dica. Nós temos aí vários tipos de tubulação, vários tipos de situações. Essa é uma das situações que nós temos aqui. É importante a gente saber quais os tipos de materiais que nós estamos utilizando, porque zonas marítimas, aonde você tem uma salinidade muito alta, você não pode trabalhar, não é interessante você trabalhar com material em aço, porque você vai ter que fazer proteção. Então já tem outros tipos de materiais melhores para que a gente trabalhe em zona onde a salinidade é muito alta. Então, o grande calcanhar de quem trabalha com gás é a quantidade de materiais e a quantidade de equipamento. Nós trabalhamos com 22 normas. É um pouco impossível você ter todas essas normas gravadas na cabeça de ponta a ponta, mas você tem que saber como trabalhar com essas normas. É o que eu sempre falo para meus alunos. Nós temos 22 normas, 6 tipos de materiais diferentes, nós temos reguladores, nós temos registros, nós temos válvulas. Então, tudo isso nós temos que saber identificar para cada situação que nós estivermos trabalhando. Então, fica aí a dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, se inscreva no canal para que nós possamos gravar vídeos desse modelo com qualidade melhor. Nós já temos aí vídeos no canal aí sobre central, afastamento. Nós temos vídeos sobre dimensionamento central. Nós temos sobre mangueiras de utilização. E nós temos agora sobre tubulação. As dúvidas, né, que os inscritos às vezes trazem para mim, eu venho e trago algum vídeo. Qual é o vídeo, qual é a dúvida, né, que vocês têm e gostariam de saber? Então deixa aí seu comentário, o que você achou desse vídeo, te serviu, né, para que nós possamos estar gravando vídeos com qualidade e com mais frequência para vocês. Então, grande abraço a todos vocês.